Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da pós-graduação em Direito Constitucional. Eu sou o professor Bruno Pinheiro e nós vamos estudar juntos direitos fundamentais, focando no direito à segurança. O nosso ponto de partida é entendermos, compreendermos o que significa essa expressão direitos fundamentais. Para tanto, nós vamos primeiramente destacar dois aspectos dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais em aspecto material e direitos fundamentais na perspectiva formal. Direitos fundamentais, em sentido material ou no aspecto substancial ou material, significa aqueles bens jurídicos mais relevantes. Mais relevantes a quê? A quem? Mais relevantes, mais importantes ao desenvolvimento da vida digna em sociedade. Então, direitos fundamentais, sob o aspecto material ou em sentido material, indica simplesmente aqueles bens mais importantes para que o indivíduo possa desenvolver todas as suas potencialidades, desenvolver de forma digna, livre e igual a vida em sociedade. Já sob o aspecto formal, sob a perspectiva formal, ou direitos fundamentais em sentido formal, significa dizer que são aqueles direitos estabelecidos nas constituições de cada Estado soberano, nas constituições de cada país. Indica, portanto, sob o aspecto formal, que são aqueles positivados nas normas fundamentais de cada Estado nacional, de cada Estado soberano. São aqueles que vêm positivados ou até mesmo implícito nas constituições de cada país. Então, sob o aspecto material, revela aqueles bens mais importantes, aqueles bens mais relevantes para o desenvolvimento da vida em sociedade de forma digna. Sob o aspecto formal, revela aqueles direitos estabelecidos, expressos ou implicitamente, nas constituições de cada Estado nacional, nas normas fundamentais desses Estados, nas constituições de cada Estado soberano. Então, fundamentalidade material e fundamentalidade formal. Fundamentalidade material revela aquele bem mais importante ou aqueles bens mais relevantes. Fundamentalidade formal indica a sua posição no sistema jurídico de cada país, de cada Estado. Então, veja lá. Direitos fundamentais, em sentido material, como falado, são bens jurídicos considerados indispensáveis, mais relevantes, mais importantes à pessoa humana, essencial para garantir a todos uma existência digna, livre e igual. Já sob o aspecto formal, como destacado, direitos fundamentais significa aqueles positivados nas constituições dos Estados soberanos. Mas aqui eu até complemento. Sob o aspecto formal, indica aqueles direitos estabelecidos na Constituição de cada país, estejam eles expressos ou até mesmo implícitos. Nós vamos ver, por exemplo, que a Constituição americana ela reconhece a existência de direitos implícitos na Constituição americana. E a Constituição brasileira também o faz. A Constituição brasileira, no artigo 5º, parágrafo 2º, vamos até lá, ela diz que os direitos expressos nesta Constituição, na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, não excluem aqueles decorrentes dos princípios ou do regime constitucional adotado. Significa dizer que os direitos expressos não são exaustivos, são meramente exemplificativos. Então, a existência de uma série de direitos expressos na Constituição não excluem os direitos implícitos nessa mesma Constituição. E o parágrafo 2º do artigo 5º ele vai ainda além. Ele vai além, deixando uma porta aberta para trazer ao sistema jurídico constitucional também aqueles direitos fundamentais que, embora não estejam expressos no texto constitucional e tampouco implícitos, decorram de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil faça parte. Veja o que diz o parágrafo 2º do artigo 5º. Olha lá. Parágrafo 2º do artigo 5º.
Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Grife, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. É o que a doutrina chama, nessa parte, de direitos implícitos, direitos não escritos. Por quê? Porque eles decorrem de interpretação sistemática e finalística a partir do regime constitucional adotado e dos princípios constitucionais. Mas, como eu falei, o parágrafo 2º ele vai além. O parágrafo 2º ele reflete uma norma de caráter expansivo, pois ela amplia o alcance dos direitos fundamentais previstos expressamente na Constituição para abranger, como destacado, os implícitos e, na parte final do parágrafo 2º, aqueles decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Vamos voltar ao dispositivo? Veja lá o parágrafo 2º do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime ou dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então você tem aqui o parágrafo 2º, que amplia o alcance dos direitos fundamentais para alcançar, como dito, aqueles implícitos e também decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Vamos voltar ao conceito. Então, direitos fundamentais, em sentido formal, são aqueles positivados nas constituições dos Estados soberanos. Visto esses dois aspectos em relação ao que sejam direitos fundamentais, o aspecto material e o aspecto formal, nós vamos agora trazer para vocês um conceito mais elaborado, um conceito complexo de direitos fundamentais, um conceito mais abrangente, um conceito que inclua tanto o aspecto material como o aspecto formal em relação ao que sejam ou ao que seja direitos fundamentais. Então agora, conceito complexo ou abrangente de direitos fundamentais. Nós vamos decompor esse conceito e analisar ponto a ponto. Então, direitos fundamentais são conceituados como direitos subjetivos. Então, grife, direitos subjetivos. Direitos fundamentais, enquanto direitos subjetivos, significa que o direito fundamental, ele confere ao seu titular a possibilidade de exigir de outrem, a princípio do Estado, nós vamos ver que não apenas do Estado, mas a princípio do Estado, uma prestação positiva, uma prestação negativa. Então, o titular de um direito fundamental, ele tem a exigibilidade em relação àquele direito, a exigibilidade de uma prestação positiva ou de uma prestação negativa. Exigibilidade em face de quem? A princípio, em face do Estado. Nós vamos falar em relação à eficácia dos direitos fundamentais, aplicação dos direitos fundamentais na relação que se tem entre particular e Estado, entre particulares. Mas aqui o importante é sabermos que direitos fundamentais, enquanto direitos subjetivos, eles conferem aos seus titulares a possibilidade de exigir algo de outrem, a princípio do Estado. De exigir, como falado, uma prestação positiva, um fazer, uma prestação negativa, um não fazer, uma omissão, uma prestação material. Os direitos fundamentais conferem ao titular a possibilidade de exigir algo de outrem, como falado a princípio do Estado, do poder público. Vamos voltar ao conceito? Os direitos fundamentais são conceituados como direitos subjetivos assentes no direito objetivo. Assente no direito objetivo significa que ele encontra fundamento nas normas do sistema jurídico de cada Estado, de cada país, ou até mesmo em normas internacionais, em tratados internacionais de direitos humanos. Ou seja, os direitos fundamentais têm fundamento no sistema jurídico, nas normas que integram o sistema jurídico de cada país e até mesmo o sistema jurídico internacional. Então, assente no direito objetivo. Retornando, direitos fundamentais são conceituados como direitos subjetivos, assentes no direito objetivo, positivados no texto constitucional ou não. Eles podem vir, como dito, positivados no texto constitucional, podem estar implícitos no texto constitucional, podem decorrer de tratados internacionais
de Direitos Humanos, podem estar previstos em normas infraconstitucionais, são positivados no texto constitucional ou não. Voltando, os direitos fundamentais são conceituados como direitos subjetivos, assentes no direito objetivo, positivados no texto constitucional ou não, com aplicação nas relações das pessoas com o Estado ou no âmbito da própria sociedade entre particulares. Quando os direitos fundamentais estiverem sendo aplicados na relação entre particular e Estado, nós falamos em eficácia vertical dos direitos fundamentais, que nós vamos analisar em detalhes, tá? Não se preocupe por enquanto. E quando nós falamos em aplicação de direitos fundamentais no âmbito da própria sociedade, entre particulares, nós estamos falando em eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Veja aí o destaque. Aplicação nas relações das pessoas com o Estado, eficácia vertical. Ou aplicação entre particulares, nas relações que ocorrem na própria sociedade, eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Agora é necessário fazermos uma distinção importante entre direitos e garantias fundamentais. Direitos não se confundem com garantias fundamentais. Isso vai ser muito importante, por exemplo, quando mais adiante nós analisarmos propriamente o direito à segurança e as garantias fundamentais a esse mesmo direito à segurança. Então, por exemplo, quando nós falamos em coisa julgada, a coisa julgada ela é uma garantia fundamental a um direito fundamental, qual seja o direito à segurança jurídica. Então vamos agora distinguir, estabelecermos as distinções entre direitos e garantias fundamentais. O nosso ponto de partida para diferenciarmos direitos e garantias fundamentais é a natureza da norma que retrata um direito e a natureza da norma que reflete uma garantia. Quando nós falamos em direitos fundamentais, nós falamos em normas de caráter declaratório ou normas de natureza declaratória. Então, direitos são normas de natureza declaratória. Então, quando você vai à Constituição, quando você vai a um dispositivo constitucional, você vai identificar que aquele dispositivo declara um bem jurídico tutelado constitucionalmente. Então, está dizendo que a Constituição ela tutela aquele bem jurídico. Está declarando, portanto, qual o bem jurídico tutelado constitucionalmente. Por isso, natureza declaratória. O melhor exemplo para que a gente consiga identificar essa norma de natureza declaratória é o próprio artigo 5º caput da Constituição. Olha o que diz lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então perceba que esse dispositivo, o artigo 5º caput da Constituição, está lhe declarando quais são os direitos fundamentais protegidos constitucionalmente. Vida, liberdade, igualdade, propriedade, segurança. Então, direitos refletem normas de caráter declaratório. As garantias, ao seu turno, são normas de natureza assecuratória. Perceba que aqui existe uma ligação necessária entre direitos e garantias. O próprio artigo 5º caput da Constituição, vamos voltar a ele? Olha lá novamente, artigo 5º caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se. Então é necessário que a Constituição não apenas declare o direito constitucional, mas também estabeleça normas que assegurem aquele direito, que garantam o exercício daquele direito, que protejam aquele direito. Então nós temos, por consequência, não apenas os direitos fundamentais, mas também as garantias fundamentais. Garantias fundamentais, como falado, têm a natureza assecuratória. Assegurar o quê? Os direitos fundamentais
declarados na Constituição. Veja que a Constituição fala lá no artigo 5º caput, por exemplo, em direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança. Segurança que comporta, assim como os demais direitos, diversos aspectos. Nós podemos falar em direito à segurança jurídica. Então você tem na Constituição, tutelado constitucionalmente, o direito à segurança jurídica. Para que esse direito seja efetivo, é necessário que você tenha também na Constituição garantias fundamentais que assegurem esse direito. Por exemplo, vamos ao artigo 5º da Constituição, inciso 36. Olha lá. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, por exemplo, a coisa julgada seria uma garantia a um direito fundamental. A qual direito fundamental? Direito à segurança jurídica. Então, a coisa julgada é uma norma de caráter assecuratório. Ela existe para assegurar o direito que lhe é subjacente, que lhe é correlato, que está interligado. O nosso ponto de partida, como falado, é a distinção quanto à natureza, tanto do direito como da garantia fundamental. Mas essa não é a única distinção. Nós temos outras distinções igualmente importantes que nós passamos a analisar agora. Principais distinções entre direitos e garantias fundamentais. A primeira distinção, a primeira delas, já vimos. Quanto à natureza. Quanto à natureza, direito tem natureza declaratória, garantia tem natureza assecuratória. Segunda distinção, quanto ao alcance espacial. Muita atenção nessa distinção, quanto ao alcance espacial. Em relação ao direito, não há limitação espacial. O direito, portanto, não está limitado ao espaço territorial daquele Estado. Você é titular do direito à vida, por exemplo. Contudo, o Estado respectivo só pode assegurar, só pode garantir aquele direito dentro dos seus limites territoriais. Então perceba que interessante e muita atenção com esse detalhe que muita gente confunde. Então o direito em si, ele não tem essa limitação espacial, porque o direito, ele integra aquele conjunto protetivo do indivíduo, entendido enquanto pessoa humana. A questão agora é saber, não se ele possui o direito, por exemplo, à vida, o direito à liberdade, mas sim como esse direito pode ser garantido. Ele só pode ser garantido pelo Estado dentro dos seus limites territoriais, dentro do seu espaço territorial. Por isso é que se afirma que os direitos, como aqui destacado, não possuem limitação espacial, já as garantias limitadas ao território do respectivo Estado. E não é outro motivo pelo qual o artigo 5º da Constituição diz que, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Veja lá o artigo 5º caput novamente. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Está aqui dizendo que o Brasil só pode garantir os direitos fundamentais dentro do seu espaço territorial. Por isso é que a doutrina afirma que os direitos não possuem limitação espacial, mas as garantias estão limitadas ao espaço territorial dos Estados nacionais, de cada Estado soberano, de cada país. Vamos retornar às distinções? Terceira distinção, quanto à prerrogativa. Como dito, o direito confere ao seu titular a faculdade de agir ou de exigir. Como falar, de exigir uma prestação positiva, exigir uma prestação negativa. Já as garantias não conferem qualquer faculdade. Elas limitam-se a um sentido organizatório ou objetivo. Quarta distinção, quanto à função. Os direitos fundamentais desempenham uma função
principal. O que significa isso dizer que os direitos representam uma função principal? Significa que o direito ele é um fim em si mesmo. O direito não é um instrumento. O direito é um fim em si mesmo. Por isso, função principal. A garantia, por sua vez, é um instrumento. A garantia é instrumental. Garantia do direito. A garantia não é o fim em si mesmo. Então, o fim em si mesmo não é a coisa julgada. O fim em si mesmo é o direito à segurança, à estabilidade das relações jurídicas. Esse é o fim em si mesmo. A coisa julgada é um instrumento para você chegar a esse fim. Quarta distinção, portanto, quanto à função. Direitos desempenham uma função principal, porquanto constituem um fim em si mesmo. Já as garantias, como dito, possuem função instrumental. Elas não são um fim em si mesmo, conquanto sejam instrumentos para o asseguramento daqueles, para a garantia do direito. Vamos agora à última distinção entre direitos e garantias fundamentais, distinção quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, os direitos podem ter conteúdo positivo ou negativo, posto que concernentes a um facere ou não facere, a um fazer ou não fazer. Já as garantias têm conteúdo positivo, visto que determina a atuação do Estado ou dos próprios indivíduos. Então, os direitos podem ser ou podem ter o conteúdo positivo ou negativo. Direito de prestação positiva, de prestação negativa. Já as garantias têm conteúdo necessariamente positivo, pois elas determinam a atuação do Estado ou dos próprios indivíduos. Feita a distinção entre direitos e garantias fundamentais, eu vou agora destacar para vocês algumas garantias constitucionais fundamentais. Garantias fundamentais. Nós podemos falar em garantias gerais, genéricas. Por exemplo, artigo 2º da Constituição, separação de poderes, Tribunal Constitucional, no nosso caso, Supremo Tribunal Federal. Então, são garantias fundamentais gerais. Já as garantias fundamentais especiais podem ser divididas em 4 espécies. Então, as garantias fundamentais especiais podem ser divididas em procedimentais, processuais, institucionais e organizacional ou de organização. As procedimentais revelam aqueles procedimentos estabelecidos na Constituição que têm, por fim, em última instância, garantir o sistema constitucional como um todo, mas essencialmente os direitos fundamentais, devido ao processo legal, processo legislativo, o próprio processo democrático. Como garantias processuais, nós podemos indicar aquelas ações constitucionais, aqueles instrumentos de índole processual que têm por finalidade, igualmente, garantir a proteção a direitos fundamentais. Então, HC, mandado de segurança, vedação às provas ilícitas, juiz natural, promotor natural. Então, garantias de natureza processual. Já como garantias institucionais, nós podemos indicar as imunidades, por exemplo, parlamentares, as garantias dos membros da magistratura, do Ministério Público. São, então, garantias institucionais. Por fim, as chamadas garantias organizacionais ou de organização, que podem ser subdivididas em pública e privada. Pública, por exemplo, Defensoria Pública, Sistema de Saúde, nós conhecemos como SUS, Sistema Único de Saúde, Educação Pública. Já privada, família, igreja, todas essas normas revelam garantias fundamentais. Nós temos, portanto, como falado, garantias gerais e especiais. As especiais, 4 espécies: procedimentais, processuais, institucionais e organizacionais. A de organização, tanto
pública como privada. Nós vamos fechar esse bloco e voltamos no próximo bloco, prosseguindo a análise dos direitos fundamentais.